Palmeiras. O Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo, Piqueires. Aníbal, Zé Rafael, Rafael Veiga e Felipe Anderson. Na frente, Dudu e Gabigol. É mole? Está nos planos do Palmeiras e a verdade é que o Gabigol está muito próximo de ser contratado pelo Palmeiras. Faltam agora alguns detalhes entre Palmeiras e Flamengo para saber como é que vai se dar essa transferência. O Palmeiras fez os primeiros contatos por Gabriel Barbosa, segundo aí o GE, né? A diretoria do Porco não descarta e aguardar o jogador até janeiro. Galera, essa história Gabigol e Palmeiras está dando muito o que falar. Muita gente aí falando que o Gabigol já está praticamente certo com o Verdão. Vamos acompanhar aqui a repercussão, a mídia falando sobre Gabigol no Palmeiras. Deixar os créditos aqui na descrição. Tá chegando por aqui, ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve no canal, deixa aquele like também para estar fortalecendo. Aproveita também, já deixa sua opinião aqui abaixo. Você é a favor, você é contra a chegada do Gabigol? Comenta aqui abaixo. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Palmeiras e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Como a gente trouxe no começo do programa, craque, o Palmeiras está conversando com o Flamengo para entender qual o valor da compensação financeira que o Flamengo quer receber para liberar de imediato o Gabigol. O Flamengo, que tem uma multa rescisória por esse jogador na casa dos 100 milhões de euros para clubes brasileiros, 33 milhões de euros para clubes de fora do país, mas é claro que ninguém vai pagar esses valores. O Palmeiras também não quer chegar a um valor de 10, 15 milhões de euros para... Se ele ganha 2 milhões, termina agora em julho. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, dá 12, certo? Isso. Você bota 13º, 14, férias, 16. No mínimo, o time do Flamengo fala, você me paga o que ele tem para receber, que são 16 milhões, e eu libero ele. Penso eu nisso. Agora, se o Flamengo quiser 30, pode esquece. Exato. Ele faz o pré-contrato, ele fica lá até dezembro, e ano que vem, em janeiro, ele apresenta na equipe do Palmeiras. E isso que você falou é mais ou menos a conta do Palmeiras. Ó, 10 milhões de euros, não vou pagar também. Quero dar uma compensação exatamente para compensar os gastos que vocês teriam com o Gabigol até o final do ano para vocês me liberarem agora. Então, resta o Flamengo responder ao Palmeiras o quanto o Flamengo acha que vale essa compensação. E é claro que o Palmeiras vai negociar, vai tentar diminuir o valor para ter ali um preço mais acessível para contratar esse jogador. Soler, Oi. O torcedor palmeirense que você que tá sempre, que você quer ser turista, qual a ideia dele em relação a isso? Então, primeiro só, né, pra fechar, então se o Flamengo bater o pé e falar, ó, não quero vender, em hipótese alguma vou vender, o Palmeiras vai oferecer um pré-contrato, já sabendo, né, até da situação dele envolvendo a Corte Arbitral do Esporte, que muito provavelmente o Gabigol ele pode ser absolvido. Mas se não for, o Palmeiras faz o pré-contrato, meu irmão. Você só vai ficar no Palmeiras se caso você tenha um adendo, caso você fique livre para jogar do problema que você tem em relação ao DOP. Tá tudo certo? 3 anos de contrato, papapá, assina aqui. Tá tudo certo, tudo certo. Você tem o pré-contrato, fica lá no Flamengo, a gente vai te monitorando você, e aí tá tudo certo, tranquilo, é assim que se faz. Exatamente, até porque o prazo máximo da suspensão é até 8 de abril do ano que vem, mas pode ser que nem tenha essa suspensão, ou se tiver um prazo bem menor, talvez 3 jogos. Tenha... exato, então, porque, né, não existe, na verdade, uma divergência entre os dois membros da equipe de antidopagem. Então é isso, Palmeiras primeiro conversa com o Flamengo para oferecer um valor, se o Flamengo bater o pé e falar que não, o Palmeiras vai atrás do jogador e vai oferecer um pré-contrato para que ele chegue em 2025. Ontem o Abel Ferreira, né, respondendo na entrevista coletiva, falou, não falo sobre jogador que não é do Palmeiras, hoje meus atacantes são Luigi, Rony, Flaco Lopes. Só que depois o Abel deu uma piscadinha quando ele disse, não conto com ninguém ainda para esse ano, e deu uma piscadinha. Então, ele sabe que pode acontecer, mas o próprio não quer ficar comentando de algo que pode ser que também não aconteça. Mas o Palmeiras tem sim o desejo de contar com esse jogador. E é um cara que divide opiniões na torcida, né? Tem gente que não quer nem ver pintado de ouro,
tem gente que tá babando já pra fazer o MUC, tem gente perguntando se o Gabigordo vem também pra ser sósia no Palmeiras, então o torcedor palmeirense está dividido, mas fato é que o Gabigol pode ser sim jogador da equipe do Palmeiras e o Verdão só aguardando. Meu irmão, o Flamengo vai responder. Aí você imagina o Palmeiras, ó. O Everton, pra mim, Mike, tá? Gustavo Gomes. O Mike não está jogando nesse momento porque ainda não tem um substituto fisicamente preparado para a vaga do Estevão. Tudo bem, mas... Então o Mike hoje ele é o ponta e não o lateral. Mas quando o Dudu tiver condições, quando tiver Felipe Anderson, Maurício, aí o Mike volta para lateral. Independentemente disso, olha só o Palmeiras. O Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo, Piqueires, Aníbal, Zé Rafael, Rafael Veiga e Felipe Anderson. Na frente, Dudu e Gabigol. É mole? Não pode fazer nada, Felipe, porque o Corinthians não tem jeito. Entendeu? Olha o time. E aí tem o Mundial. Sim. Aí tem um monte de coisa. Então, a perspectiva e, pra mim, o que tem de inteligência na negociação do Palmeiras é isso. 2027. Exato. Renovar o contrato dele. Então é tudo isso que está envolvido aí. Exatamente, mostrar, ó, você ia disputar isso pelo Flamengo. Aqui você também vai, lá eles não te querem, aqui eu te quero. Então é mais ou menos nessa linha que o Palmeiras tenta fechar esse acordo, ou para comprar em definitivo, ou então para assinar um pré-contrato para 2025. Mas o Gabigol está no radar do Palmeiras e hoje o Felipe Anderson treinou pela primeira vez com todo o elenco do Palmeiras. Agora só falta o anúncio oficial, né, as apresentações oficiais no dia 17 contra o Botafogo. Felipe Anderson, Maurício e Giai estarão à disposição. Coloca os 2 gols do Palmeiras aí e depois a gente fala do São Paulo. E agora a informação. Pode não estar ali nos planos do Cruzeiro, a gente viu o Pedrinho dizendo que não, mas está nos planos do Palmeiras. E a verdade é que o Gabigol está muito próximo de ser contratado pelo Palmeiras. Faltam agora alguns detalhes entre Palmeiras e Flamengo para saber como é que vai se dar essa transferência. E aí a pergunta, Gustavo Zupac, se ele realmente vai para o Verdão, qual é o impacto disso no Flamengo e o impacto do Palmeiras com a chegada desse jogador desse tamanho? Seria um impacto muito grande. No caso do Palmeiras, um impacto muito grande esportivo e moral, vamos dizer assim, repercussão. No caso do Flamengo, é mais o impacto da repercussão, porque esportivamente o Gabriel tem acrescentado muito pouco ao Flamengo. O Flamengo não tem usufruído do Gabriel, né? Faz mais de um ano que infelizmente, para todos os envolvidos, né, Flamengo e atleta e torcida, o Gabriel tem sido um mero coadjuvante nos jogos do Flamengo, né? Então, claro que é uma perda de elenco, evidentemente que sim, uma opção a menos, mas em termos práticos, muda muito pouco o nosso olhar sobre o Flamengo para as competições. No caso do Palmeiras, é um reforço de impacto, você tira um jogador desse tamanho de um rival direto e é um cara que chega para ser titular, não sei se de imediato, quando for contratado para agora, se de imediato ou se o Abel vai administrar. Se o Palmeiras contratar o Gabriel, a discussão sobre o perfil do atleta vai vir à tona, né? Porque o Abel trabalha com um perfil de atleta diferente do Gabigol. O mais próximo de perfil de atleta do Gabigol que o Abel trabalhou no Palmeiras é o Dudu, que nem sempre é um cara fácil de lidar. E mesmo com o Abel tendo, em alguns momentos, algumas divergências com o Dudu, ele conseguiu usar isso a favor dele. O Dudu, ele era uma peça super importante no time do Palmeiras, em conquistas, inclusive, até a lesão que teve. Não é o fato do episódio Cruzeiro, que tinha ali uma insatisfação do Dudu, que mostraria o contrário. O Abel conseguiu contornar. Então, se o Palmeiras conseguir trazer o Gabigol, seja para agora, seja para o ano que vem, a partir de um pré-contrato, vai ser uma quebra de paradigma quanto a esse perfil. O Palmeiras não costuma contratar o jogador. O próprio Dudu, ele estava no Aldo Rail e voltou por empréstimo. O Palmeiras não costuma contratar esse perfil de atleta, um cara mais polêmico, mais individualista, muitas vezes marrento demais, indisciplinado em alguns instantes. Não é esse o perfil que o Abel costuma trabalhar. Acho que vai ser um desafio se isso acontecer para o Gabriel ser inserido, mas é plenamente possível que seja, porque é de interesse do atleta melhorar também. Né? É isso que eu ia falar. O perfil, uma coisa é o Gabigol, ídolo do Flamengo. Uma coisa é o Gabigol agora tentando retomar essa idolatria, não do Flamengo. Fome que ele vai estar também. E uma coisa é como as coisas funcionam no Flamengo, onde ele podia tudo.
Podia discutir com o dirigente, podia largar treino no meio quando discute com algum jogador, podia desrespeitar o rapaz do doping, podia tudo. Outra coisa é como as coisas funcionam no Palmeiras. No Palmeiras as coisas funcionam diferente. O departamento de futebol do Palmeiras é muito mais organizado há muitos anos do que o do Flamengo. Então, acho que se isso de fato acontecer para agora ou para janeiro, o Gabriel vai ter que se inserir no contexto. E é possível que aconteça, mas vai ser um desafio de parte a parte. Então, André, mas eu acho muito interessante, a gente está vendo no telão, é impossível nos últimos anos a gente não olhar esses dois escudos emparelhados e não ver grandeza numa imagem parada, né? A gente está falando de Palmeiras, a gente está falando do Flamengo. O Gabigol, figura histórica desse Flamengo e figura histórica, não desse Flamengo, figura desse Flamengo e do Flamengo como um todo. Isso. Fazer um movimento desse numa era em que esses escudos emparelhados trazem rivalidade, é um movimento grande. Quando a gente pega o quarteto clássico do Flamengo, é um quarteto que não tem aquele perfil de venda para a Europa, ou porque o Gabigol já foi e não voltou, ou mesmo a Arrascaeta não foi. Dava para imaginar que, se um dia o sol se pusesse para um deles no mercado brasileiro, Flamengo, o que é? Flamengo e Galo, de repente, como possíveis receptores, né, compradores. Como é que, por mais que a gente antecipasse, era difícil imaginar isso ocorrer, mas está em vias de ocorrer. Como é que você vê isso, a grandeza de um movimento Primeiro desse? Porque não são muitos clubes que conseguem remunerar esses jogadores, né? Então, se o Dudu saísse do Palmeiras por qualquer motivo, não seriam muitos clubes capazes de remunerá-lo. O salário que ele tem, a não ser que ele queira fazer uma caridade e falar, não, tudo bem, eu vou aí para ganhar 1/3. Mesmo assim, vai ser uma coisa maluca, né, em termos do que é a realidade, mas não vamos entrar aqui pelo caminho dos salários dos jogadores. Falando do ambiente da indústria do futebol, tem poucos times que podem remunerar o Gabriel. Então, ontem até eu falei aqui no programa que tem uma coisa que me chama a atenção nessa proposta de renovação que o Flamengo teria apresentado e teria sido recusada pelo Gabriel e pelos seus representantes, que era uma proposta de 50% de aumento no salário. Ele já tem um dos maiores salários do clube. Como que você oferece 50% de aumento para alguém que, teoricamente, você não conta porque ele não joga no seu time hoje? E não é que o Tite vai embora do Flamengo no final do ano. Sim. As coisas não vão mudar. Então, eu acho que a minha impressão é que essa coisa dos 50% de aumento serve aos dois. O Flamengo pode falar para o seu torcedor que tentou, até oferecendo um aumento tremendo para um jogador que não merece. Não é que o Gabriel não merece o dinheiro. Pensando num jogador que é reserva e que tem o passado que o Gabriel tem, não se justifica um aumento de 50%. Isso não é razoável. Sim. Isso serve à diretoria do Flamengo para dizer que fez todo o esforço possível, porque se trata de um ídolo. Claro. E serve ao Gabriel também para mantê-lo valorizado em termos da sua remuneração desejada em outro lugar. Sim. Então, gostaria de ver o papel, jamais vou ver, né? Mesmo porque parece que não vai ser assinado. Então, ele vai ser igual o contrato da CBF com o Ancelotti. Né? Não vale a pena deixar passar essa oportunidade. Aliás, presidente Edinaldo, mostra o contrato com a assinatura do Ancelotti para resolver esse problema, porque senão a gente vai ficar pensando que ele nunca existiu. Voltando ao caso, são poucos os clubes que podem remunerar o Gabriel. Normalmente, a gente não pensa em ver alguém fazendo a transferência do Palmeiras para o Flamengo, do Flamengo para o Palmeiras, num bom momento. Porque isso sim é desarmar o rival. É um movimento de mercado que um clube não deve permitir. O meu jogador, num bom momento, ir jogar no meu maior rival. Sim. O Palmeiras tentou fazer com o Pedro, embora o Pedro fosse reserva na época. Mas um reserva aparentemente mais útil do que o Gabriel é hoje, né? Para o time. Tentou com o Bruno Henrique também. Aí era uma oportunidade, como seria o Bruno Henrique também. Mais no caso do Pedro do que no caso do Bruno Henrique. Voltando de lesão, e voltando de lesão você não tem muito controle. O Pedro, você tem anos de uma projeção excelente de ótimo futebol, como ele está mostrando. E aí era uma tentativa de explorar ali o desgaste dele, uma certa infelicidade com jogar ou não e tal. Agora, o Gabriel é um jogador que está muito claro, não quer ficar no Flamengo. E o Flamengo também não o quer. Então, é uma coisa diferente da qual a gente sempre imaginou. Será que vai haver um ídolo, vai sair de um para o outro? Acho muito improvável. Os clubes não vão permitir. Mas alguém que não está sendo aproveitado e que não quer ficar,
Para mim, a declaração do Marcos Braz ontem, ela encerra a carreira do Gabriel no Flamengo. Encerra. Estamos colaborando com o agente que está procurando novos ares. Então, ele não vai ficar aqui, foi afastado para não jogar mais do que 7 partidas. E se ele não encontrar um lugar, no final do ano, ele vai para onde ele bem entender. Ou seja, aqui ele também não fica. Sim. Nós não queremos. Então, é que agora alguma coisa pode acontecer e mudar, porque já tem o caso do doping, da camisa do Corinthians, mas eu não consigo entender uma declaração como a que o Braz deu, sem imaginar que acabou. Mas assim, mesmo que seja um jogador em baixa, reserva, etc e tal, se concretizada for a negociação, é uma das maiores transferências do ambiente interno que a gente já viu no futebol brasileiro nos mesmo últimos nessa anos. situação, verdade. Pelo que representa o Gabriel, ele é, para mim, o segundo maior jogador da história do Flamengo, e pelo que representam hoje Palmeiras e Flamengo. A idolatria Não é o dele Luiz fica Figo saindo, não é o Luiz Figo saindo do Barcelona para o Real Madrid, a idolatria dele fica prejudicada. Já está e ficará ainda mais se esse for o movimento que ele fizer. Sim. Ainda mais se der certo, né? E eu desconfio que dará. Eu também. Eu reputo essa intenção do Palmeiras contratar o Gabriel como corretíssima. Isso corretíssima. Não, quando você fala do Figo, se você coloca no que o contexto... Figo era o melhor do mundo coloca na no época. contexto. Se trata de resgatar um jogador. Sim. Né? Não é aproveitar alguém que está no auge e foi seduzido por uma proposta financeira do triplo do salário. Não, eu quero, vou embora e tchau. Se trata de resgatar o Gabriel. Ele tem muito a oferecer? Nossa, ele muda o time do Palmeiras de um jeito a deixar a escalação do Palmeiras, nome por nome, um negócio assustador. Sim. Como o Abel Ferreira nunca teve. É a minha opinião, como o Abel Ferreira nunca teve. Aí tem, evidente, mais Campeonato Brasileiro, mais campeonato, mais Copa Libertadores, super campeonato mundial. O Palmeiras está pensando em tudo isso. Sem dúvida. E um jogador que pode mudar o que já vem ganhando e tornar as coisas ainda mais difíceis para todos os adversários, incluindo o Flamengo. Mas se trata de resgatar um jogador, não contratar alguém que está por cima. A gente vai seguir aqui só para uma ponderação final que a gente às vezes esquece, também a idade. O Gabriel está tanto tempo na estrada que a gente trata ele como veterano. Ele tem 27, faz 28 em agosto. Está no prime. Tá no, E aí você tem que considerar, no bom sentido, o sangue nos olhos. Sim, sim. Porque aí isso pode mudar a trajetória de alguém. Claro. Porque é uma carga extra de motivação para fazer o que as pessoas acham que ele não vai ser capaz de fazer. Sim. Se liga o que Bom, falar agora sobre Gabigol no Palmeiras, porque foi o assunto que movimentou essa tarde. Essa informação é do Bruno Andrade, saiu no UOL. O negócio é o seguinte, a informação é que o técnico Abel Ferreira quer muito o Gabigol no Palmeiras. A aprovação é 100%. Agora é uma questão de negociação entre Palmeiras e Flamengo e com o próprio jogador. Gente, vamos falar aqui. Guilherme, eu não acredito, tô sendo muito honesto para vocês, em nada que vincule ao Gabigol ao Palmeiras. A não ser se chegar uma proposta oficial, a não ser se eu perceber um movimento do Palmeiras, a não ser se eu perceber um movimento mesmo assim, o Palmeiras fez um movimento para levar o Gabigol. Caso eu não perceba esse movimento, eu não acredito. E eu vou explicar o motivo, já expliquei aqui várias vezes. O Palmeiras tem Dudu, o Palmeiras tem Abel, e o Palmeiras tendo o Gabigol pode virar um problema dentro do vestiário do Palmeiras. O Rony, ele curtiu, alguém fez uma publicação na internet e colocou que o Gabigol ele tinha a cara do Palmeiras. O Rony, que o Gabigol não tinha a cara do Palmeiras, que não tinha nada a ver o Gabigol jogar no Palmeiras, que o Gabigol botou a camisa do Corinthians, e isso, e aquilo outro. E o Rony foi lá e curtiu. A conta oficial do Rony foi lá e pum, curtiu. Em outras palavras, alguns jogadores do Palmeiras, já é claro que tem uma antipatia antiga com o Gabigol. E vai ser mais um problema para Leila e para o Abel poder administrar lá. Eu acho que o Gabigol vai ficar no Flamengo? Não. Eu acho que o Gabigol vai sair do Flamengo. Mas
Eu não acredito que ele saia do Flamengo e vá para o Palmeiras. Não estou aqui cravando. Isso não é informação. Isso é intuição. Isso é um papo que a gente está tendo aqui de amigos, como a gente é amigos todos os dias. Eu entro na casa de vocês para bater um papo com vocês. Isso é um papo que a gente está tendo aqui de amigo. Então, assim, eu não acho, e não acho mesmo que o Gabigol ele vai sair ele vai sair do Flamengo pro Palmeiras. Ah, mas o Cruzeiro negou que vá fazer alguma proposta. O Cruzeiro, gente, também não acredito em dirigente, tá? Ah, o cara negou que vai fazer uma proposta. Pô, claro que o cara vai negar. Ele vai negar sempre. Porque se ele falar que vai fazer e não conseguir, fica ruim pra ele. Então, assim, esperar os movimentos. A informação de momento é: o Gabigol negou a proposta do Santos. O Santos fez uma proposta de 2 milhões de reais de salário pelo Gabigol. O Gabigol negou a proposta do Santos. A proposta ela foi negada pelo jogador. Ou seja, a princípio, a primeira proposta que chegou para ele do Santos, ele não aceitou. E agora, vamos ver se vai chegar uma proposta do Palmeiras, uma proposta do Cruzeiro, uma proposta do Corinthians ou de alguma outra equipe de fora do Brasil. Informação que eu estou trazendo para vocês aqui agora. Eu não acredito que o Palmeiras vá levar o Gabigol. Com relação a Palmeiras e Gabigol, tá? Então, a gente trazendo aqui essa notícia importante aí que o Palmeiras fez os primeiros contatos por Gabriel Barbosa, segundo aí o GE, né? A diretoria do Porco não descarta e aguardar o jogador até janeiro, né? E estuda cenários aí, abrindo conversas após o atacante entrar em período permitido para assinatura de pré-contrato com outros clubes. O negócio, para acontecer nessa janela, precisaria de compensação financeira. Tá? Então eles teriam que pagar para ele sair agora. O técnico Abel Ferreira não quis confirmar, mas deixou nas entrelinhas que há interesse no atacante do Flamengo. Tá? Então ele falou sobre essa possível negociação, né, essa negociação confirmada pelo GE. Ele fala o seguinte: a Leila, sabe aquilo que eu penso, ou seja, já falou tudo, não precisa falar mais nada, né? Mas vou ser coerente com aquilo que eu tenho feito aqui, ou seja, ele vai evitar falar sobre isso, mas deixou claro que tem negócio. Eu não falo sobre jogadores de outros clubes. Já falou tudo, não precisa falar nada. Nas entrelinhas já falou. Esse é um problema que não é meu. Estou muito contente com os que temos aqui, os jogadores que ele tem lá. Não conto com receber mais reforços. Conta outra, Abel. Até porque os reforços custam muito dinheiro. Ah, falou nada, né? Mas eu também disse aqui, publicamente, para Leila não vender nem o Estevam, nem o Hendrick e nem o Luiz Guilherme. E ela vendeu, né? Falou aí o Abel Ferreira, ou seja, riu, né? Depois de falar. Deixando claro que ele fala uma coisa, mas nem sempre acontece. Ele também falou que um jogador de futebol vai além das 4 linhas e que prefere falar sobre seus jogadores, né, do elenco, né? Então, segundo ele, a presidente Leila Pereira sabe bem o que faz na hora de tomar as decisões. Abre aspas para o Abel de novo. Eu acredito muito nas mulheres, acho que as mulheres são fundamentais e com cargos assim, acho que elas são bem mais racionais do que nós. Tenho certeza que o clube está bem entregue e a função dela é dirigir, fazer o que ela tem feito. Ela que é nossa líder número 1 e eu confio em tudo que ela faz, juntamente com o Barros. Mas eu não quero alimentar uma novela porque eu não acho que os meus jogadores mereçam isso. Tá? Então ele deixando claro, né, nem entre linhas, deixando claro que ele não está falando do Gabigol para não mexer ali com os seus jogadores do elenco, né? Os meus jogadores me conhecem, sabem o meu perfil e os valores que eu tenho dentro do grupo. Um jogador de futebol é muito mais do que aquilo que vemos dentro das 4 linhas, tá? Então foi o que o Abel Ferreira completou aí. Eu vou lembrar vocês aí também que nos tornando realidade, Gabigol cada vez mais próximo do Palmeiras. Algo tão difícil de imaginar que grande parte da torcida do Palmeiras está meio que dividida entre querer o Gabigol e odiar a contratação. Segundo a jornalista Marcela Leal da ESPN, as possibilidades de Gabigol ir para o Palmeiras são de 99%. Palmeiras e Flamengo estão
perto de um acordo. A verdade é que apenas Flamengo e Palmeiras conseguem dar o tempo de contrato que o Gabigol quer, pagar o exato valor que satisfaz o jogador e ainda construir um time em volta dele que seja capaz de brigar por título. A única coisa que me surpreende em toda essa história é o Gabigol estar indo para um time que sempre foi rival dele, seja no Flamengo, seja no Santos, uma torcida que nunca gostou dele e claramente, é só você pesquisar, tem jogadores do Palmeiras que não gostam publicamente do Gabigol, mano, e já manifestaram publicamente o seu incômodo com a possível transferência. É só você pesquisar, o cara curtiu o post e tudo. Essa, sem dúvidas, é a maior destruição de uma idolatria que eu já vi em toda a minha vida. Mas eu também, nesse exato momento, eu não ligo a mínima, porque o meu atacante se chama Pedro Guilherme. E você? Galera, é isso, essa novela Gabigol. A informação que a Marcela Rafael da ESPN Brasil trouxe ontem, até aí no vídeo, né? Falando que tem 99% de chance do Gabigol se transferir para o Palmeiras. Tá esquentando e mexendo com muita gente nessa notícia aí da possível chegada do Gabigol no Palmeiras. A torcida do Verdão ali bastante dividida, né? Alguns concordam com a chegada, outros nem tanto assim, falando que o Gabigol é um cara que pode trazer problemas, pode rachar aí o elenco do Palmeiras, mas vai chegar com o aval do Abel e a gente conhece e sabe como que o Abel Ferreira trabalha. O Gabriel Barbosa, né, desculpa, já vai chegar ciente de como que é jogar, trabalhar no Palmeiras e ele vai ter que aceitar, né, ali as normas, como que o Abel Ferreira trabalha, mas vamos aguardar, né? Especulações. Não tem ainda nenhuma proposta oficial do Palmeiras, mas que tem chance de dar certo. Ele não está feliz lá no Flamengo, não vai continuar lá, até porque o Tite não está dando muita prioridade, né, para o Gabigol. Pedro titular absoluto, com todos os méritos, né? O Pedro está jogando muita bola, então o Gabigol vai ser bem difícil para ele jogar, tanto é que está afastado. Vamos aguardar, né? Deixa sua opinião aqui abaixo, o que você acha da possível chegada do Gabigol. Você é a favor, contra? Comenta aqui abaixo, valeu e até a próxima, galera.